Meus irmãos, ainda em pé, façamos a leitura da palavra de Deus. Livro de Miqueias, no capítulo 5. Profeta Miqueias. Não é um livro muito usual a leitura dele. Mas no encerramento da nossa série de Advento, faremos uma leitura de uma passagem muito conhecida do livro de Miqueias, no capítulo 5. Ele é um dos profetas menores de Israel. Vocês vão encontrar esse livro próximo ao final do Antigo Testamento. Miqueias, no capítulo 5, a partir do verso 2, vamos ler até a primeira parte do versículo 5. Miqueias, capítulo 5, a partir do verso 2, até a primeira parte do versículo 5. A igreja encontrou a passagem? Bem. Ouçam, portanto, a palavra do Senhor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Até aqui, a igreja pode tomar assento. Paz. Quando chegamos na época de Natal, normalmente ouvimos falar que o Natal é um tempo de paz. Cantamos, né? As músicas natalinas nos falam noite feliz, noite de paz. Até porque nós conhecemos o cântico dos anjos, né, que apareceram aos pastores, paz na terra aos homens de boa vontade, ou paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, a nossa sociedade, ao secularizar o Natal, eliminar Cristo da comemoração, ela deixou, por outro lado, alguns dos valores. E um desses valores, digamos, sentimentos, porque a nossa sociedade sentimentaliza tudo, né? Mas um desses sentimentos é o sentimento de paz. Uma sensação de que agora nós podemos ter paz uns com os outros, pelo menos nessa época do ano. Então é a época em que as famílias se reúnem, é a época em que as pessoas se dão presentes, é a época em que talvez até mesmo amigos que não se viam, ou parentes que não se viam há muito tempo, se revêem, né? Nessa expectativa, portanto, de que seja um reencontro amigável, um reencontro pacífico, um reencontro de paz. Vejam que isso não é errado, não está errado em si mesmo. Mas o que está errado é talvez a perspectiva contemporânea que nós temos de Natal, que dessacraliza o Natal, digamos assim, ou que reduz o Natal a simplesmente alguns sentimentos, né? É como nós olhamos ali a propaganda do Zafari de Natal, e normalmente, né, quem nunca chorou num comercial do Zafari de fim de ano, né? Eles fazem aqueles comerciais bastante sentimentais, muito bonitos, mas geralmente é um comercial sem Jesus. É um comercial que expressa coisas muito bonitas, com famílias unidas, né, em torno de uma refeição, ou pessoas que não se viam e agora se veem, né, relacionamentos partidos que agora se reconciliam. Tudo isso, de alguma maneira, está conectado com a origem do Natal que nós encontramos nas Escrituras. E a origem mais remota dessa noção, dessa ideia de paz, e de paz numa determinada época do ano especificamente, nós encontramos lá nas profecias do Antigo Testamento. E uma das profecias é essa que nós lemos agora, Miqueias. Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Ele, portanto, viveu há aproximadamente 2.700 anos atrás. 700 anos antes de Jesus Cristo, portanto, ele profetizou, ele proclamou essas palavras, e num determinado momento essas palavras foram colocadas por escrito no seu livro, que leva o seu nome. Ele, portanto, estava falando para o reino de Judá. E o reino de Judá
era um reino que recebeu a revelação de Deus, ele tinha a lei de Deus, ele deveria viver de uma maneira que glorificasse a Deus e deveria, por meio da sua conduta, espalhar a paz com Deus ao redor do mundo. Contudo, o povo de Judá, e a história de Judá, nós vemos isso no Antigo Testamento, desde o livro de Juízes até o livro de Crônicas, nós vemos toda essa história que decorreu de séculos, que o povo de Israel, o povo de Judá falhou em refletir a glória de Deus. Muitos dos reis, por sua vez, praticavam idolatria, adoravam falsos deuses, e não somente isso, por causa da idolatria, eles praticavam todo tipo de maldade, havia muita perversidade, as pessoas eram oprimidas por aqueles que eram mais poderosos, não havia, portanto, paz. A paz que deveria haver em decorrência da comunhão com Deus não existia. Se existiu, existiu em determinados períodos, por exemplo, na época de Davi, em alguns momentos do reinado de Salomão, em alguns momentos do reinado de alguns reis que eram mais ou menos melhorzinhos. Mas o fato é que o povo desobedeceu e com isso veio o juízo. Porque a verdade, o que a Escritura nos revela, é que o problema fundamental da humanidade, mais do que o nosso próximo, somos nós mesmos por causa do pecado. Por causa do pecado, as pessoas praticam mal contra nós, por causa do pecado, nós praticamos o mal contra as outras pessoas. Por causa do pecado, não há harmonia na sociedade, não há harmonia até mesmo entre o povo de Deus. Muitas vezes essa harmonia que deveria existir, que Deus almejou para a sua criação, ela não existe, ela é quebrada. E essa era a situação que vivenciava Israel quando Miqueias proferiu esta profecia. O povo estava debaixo do juízo de Deus. Os inimigos do povo de Israel se levantaram contra Israel e estavam ameaçando destruir a nação. E Miqueias, ele proclama: Deus julgará essa nação. E as palavras de Miqueias são duras, são duríssimas. Ele diz que haverá um dia em que virá um povo, e esse povo é a Babilônia, que reduzirá Jerusalém, a capital do reino, a um montão de ruínas, um montão de pedras. Essa mensagem soou escandalosa, era um escândalo. Jerusalém, o lugar onde Deus habita, como assim será destruída? Mas Miqueias profetizou com toda a coragem, e por causa disso ele quase pagou com a sua vida. A mensagem foi dura, mas o povo em alguns momentos ainda ouvia isso. E ao mesmo tempo em que Miqueias profetizou o juízo de Deus, ele também profetizou a salvação de Deus. E essa passagem que nós lemos aqui é uma passagem de salvação, de esperança, para um povo que se vê oprimido, para um povo que não vê paz, para todo aquele que, portanto, sente e sentia que a sua vida estava despedaçada, como era o caso de muitos na nação de Israel, como é o caso de muitos nós hoje aqui. Fazemos parte do povo de Deus, mas muitas vezes sentimos que a paz de Deus não está nas nossas vidas. Para esses, Miqueias proferiu essa profecia. E ele disse que Belém Efrata, Belém era a cidade de onde veio Davi. Era um povoado próximo a Jerusalém, uma cidade que era irrelevante. Era irrelevante na época de Davi, continuava a ser irrelevante na época de Miqueias. E Miqueias está dizendo: olha, lá de Belém, daquele povoado, daquele vilarejo pequeno, humilde, que ninguém dá muita importância, que ninguém se importa muito com aquele lugar já deu origem a um rei que foi segundo o coração de Deus. Mas aquele mesmo lugar, portanto, da descendência desse rei segundo o coração de Deus, que era Davi, dali sairá aquele que há de reinar em Israel. Deste lugar humilde. A profecia de Miqueias nos relembra uma grande verdade bíblica que nosso irmão Israel pregou na semana passada, quando falou do Cântico de Maria, que Deus atenta para os humildes e Deus pune os soberbos. Deus muitas vezes despede o rico sem nada e faz com que a estéril dê à luz, faz com que não tem nada, coma em fartura. Ou seja, Deus atenta para aqueles que sofrem. Deus muitas vezes escolhe aqueles ou aquelas que nada são na sociedade, que nada são, até mesmo entre o povo de Deus. Deus escolhe aqueles numa condição humilde para cumprir um papel importante no seu plano de salvação. E é o que ele está dizendo aqui: olha, Belém é uma cidade pequena demais
para figurar no grupo das mais importantes de Judá. Mas dali, daquele lugar humilde, novamente, sairá aquele que há de reinar em Israel. E quem será essa pessoa? Vejam, na época que Miqueias proferiu essa profecia, o reino de Judá existia, ainda tinha um rei, e este rei era descendente de Davi. É possível que essa profecia, tenha sido proferida nos dias do rei Acás, talvez, ou quem sabe de Manassés, que era o filho de Ezequias. Há alguma discussão, mas é mais ou menos nesse período. Se for algum desses reis, Manassés ou Acás, eram reis que não serviam a Deus, eram reis perversos, mas eram descendentes de Davi. Eles não estavam cumprindo a aliança que Deus havia feito com o povo de Judá, faziam o povo pecar. E, portanto, esses reis que estavam no trono não poderiam ser o cumprimento dessa profecia. Mas o filho de Acás foi um rei bom, Ezequias, um rei que procurou restaurar o culto a Deus de uma maneira adequada, um rei que procurou eliminar toda a idolatria da terra de Judá, um rei que procurou, inclusive, expandir o culto a Yahvé a partir do templo em Jerusalém para a parte norte de Israel, ou seja, a região das províncias do norte, que é do que veio a ser conhecido depois, posteriormente, como Samaria e Galiléia. Ezequias procurou restaurar o culto também nessas regiões. Mas, não obstante tudo isso, Ezequias não pode ter sido o personagem dessa profecia que a cumpriu plenamente, porque, como vocês vão ver aqui na continuidade do versículo, na segunda parte do verso 2, diz assim: aquele cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Desde os tempos antigos, é claro, essa é uma expressão, aqui nós estamos com uma poesia, essa profecia foi proferida usando a linguagem poética, e dentro da poesia as coisas não são exatamente literais, elas podem haver um espaço aqui para usar uma expressão, uma figura de linguagem, e dizem os estudiosos que essa expressão ela pode se referir ao fato de que a linhagem de Davi ela é muito antiga, e de fato, a casa de Davi havia sido estabelecida há mais ou menos uns 300 anos sobre o reino de Judá. A linhagem de Davi é antiga, e a expressão desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, apontam para a antiguidade da dinastia. Mas ela também aponta para o fato de que isso tem uma origem que vai além do tempo e da história humana. E, portanto, este rei, não demorou muito para que o povo de Israel entendesse, este rei não era um ser humano qualquer. Este rei tem uma origem que está para além da origem humana. Portanto, desde os dias da eternidade, ao mesmo tempo em que isso aponta para a antiguidade da dinastia de Davi, também aponta para o fato de que este rei tem uma origem que é anterior a tudo que existe, anterior à própria criação do universo. E, portanto, não pode ser um rei qualquer, não pode ser um ser humano qualquer. E Miqueias continua: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará ao filho de Israel. De uma maneira um tanto misteriosa, o profeta Miqueias nos fala então que o povo de Israel, o povo de Judá, será entregue até o tempo em que aquela que está em dores tiver dado à luz. Quem é essa que está em dores tiver dado à luz? Alguns identificam isso com a figura do Apocalipse, a mulher que deu à luz, e, portanto, muitos se identificam também com a igreja. Até que a igreja tenha cumprido a sua missão, ou seja, dado à luz, espalhado o evangelho por todas as nações, até que isso aconteça, Deus os entregará, e os entregará poderia, portanto, se referir ao povo de Judá, ao povo de Deus. Mas quando se fala aqui do povo de Judá, talvez ele esteja falando não apenas do povo de Judá, mas a própria igreja. Todos aqueles que são chamados povo de Deus, porque nós como igreja agora fazemos parte do povo de Deus, de alguma maneira o povo de Deus estará entregue, ainda estará sujeito ao sofrimento, ainda estará de alguma maneira sujeito ao juízo. E nós vemos que desde o momento em que Miqueias proferiu essa profecia, isso de fato aconteceu com o povo de Deus. Na sua época, nos seus dias, a Síria cercou Jerusalém, e a única coisa que sobrou do reino de Judá foi a cidade de Jerusalém.
praticamente quase tudo foi destruído. O povo chegou a ponto de morrer de fome. Deus promoveu uma libertação gloriosa, miraculosa. Jerusalém foi liberta e o reino de Judá voltou a florescer. Mas eles passaram por grandes dificuldades. O reino do norte, por sua vez, foi completamente destruído pela Síria e levado para o cativeiro. 150 anos depois, a própria Babilônia veio e destruiu com tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. Jerusalém e o templo foram destruídos. O povo foi para o cativeiro, passou um longo tempo lá, depois pôde retornar no tempo dos persas, reconstruiu a cidade, mas nunca mais foi próspero como era antes, nunca mais teve a sua independência. E assim vieram os gregos, depois vieram os romanos, e nós chegamos então no tempo de Jesus. A opressão estrangeira era grande, e o povo sentia, portanto, que estava por chegar aquela figura que viria de Belém. E eles entendiam que essa figura, portanto, não era um rei qualquer, mas era o que eles chamavam de Messias, o grande libertador. Ele tinha que vir, e ele traria a libertação da opressão romana. O povo estava sofrendo e eles imaginavam, aquela que está em dores está dando à luz, né? Em algum momento ela dará à luz, o Messias virá e Deus vai restaurar a sorte de Israel. E nessa época é que Jesus nasce. Mas vamos continuar aqui com a profecia, depois voltamos. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Imaginem vocês os judeus sofrendo, tendo que pagar tributos elevados, as pessoas às vezes até tendo que se vender como escravos, porque não tinham como pagar os impostos a Roma. Imaginem eles lendo essa profecia, na expectativa, portanto, de que viesse alguém que apacentaria o povo, ou seja, um pastor, alguém que ama, que governa como um líder que ama o povo, que dá a sua vida pelo povo, que cuida do seu povo, e não que explora o seu povo por meio de impostos abusivos, mas que cuida do seu povo, e que procura o bem do seu povo, e não o seu próprio bem, que ama o povo que é pastoreado e que é cuidado. Assim seria essa pessoa que viria de Belém. Ele apacentaria o povo na força do Senhor, ou seja, não na sua própria força, não no poder humano, não conforme a justiça humana que é falha, mas conforme a justiça e o poder de Deus, que são eternos e perfeitos e que não falham, como a nossa justiça e o nosso poder político. Por mais que se esforcem, eles sempre falham. Na majestade do nome do Senhor seu Deus, ou seja, a glória de Deus seria manifesta. Todos veriam a glória de Deus, que no passado havia se manifestado lá no Êxodo, lá no tabernáculo, lá na inauguração do templo de Jerusalém nos dias de Salomão. A majestade do nome de Deus se manifestaria novamente e todos a veriam. E eles habitarão seguros, ou seja, a consequência disso é que o povo teria, portanto, segurança, paz, libertação. E o nome de Deus e o nome deste rei seria engrandecido até os confins da terra. Então os judeus esperavam, vai vir um libertador político, vai nascer o Messias, ele vai libertar-nos da opressão romana, ele vai inclusive tirar esse tiranete asqueroso que é Herodes, que nem judeu é, e que se faz de judeu, e que é um ímpio, perverso. Ele vai eliminar esse Herodes, vai eliminar Pilato, vai tirar esses romanos daqui da nossa terra, e o seu reino será grandioso. Ele expandirá o seu domínio pelos confins da terra. O próprio Miqueias nos fala no capítulo 4, que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre todos os outros montes. E para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas, e elas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra,
mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Era esperado, portanto, este grande dia. O que acontece, porém, contudo, entretanto, é que o povo de Israel, o povo de Deus, não tinha a consciência que pela revelação de Deus nós temos hoje. Eles não tinham a consciência de que o problema fundamental não era Roma, que o problema fundamental não eram os outros, que a culpa não era dos outros, mas era de todos nós. O problema fundamental era o pecado. Alguém tinha que resolver o problema do pecado antes de tudo. Só poderia haver paz, o reino sem fim, a Jerusalém exaltada, as nações adorando o mesmo Deus. Isso só poderia acontecer quando o problema fundamental da humanidade, que é o pecado, fosse resolvido e houvesse assim restauração do nosso relacionamento com Deus. Restauração que nem mesmo o povo de Israel tinha, porque eles sacrificavam e faziam sacrifícios na esperança de que aquilo ali os reconciliasse. Mas o sangue de bodes e touros não é suficiente para promover a plena reconciliação do ser humano com Deus. É por isso que a profecia termina com Miqueias dizendo: este será a nossa paz. A paz. Ele, aquele que vai nascer lá de Belém, aquele que vai reinar, aquele que tem uma origem humilde, mas que ao mesmo tempo tem uma origem eterna, esta pessoa será a nossa paz. Não apenas que ele vai dar paz, mas ele será a nossa paz. É necessário, portanto, que alguém consiga fazer paz. Mas no Antigo Testamento, paz, shalom, a palavra que todos vocês conhecem, né? Shalom, shalom. Shalom significa muito mais do que simplesmente não haver conflitos. Shalom é restauração, é colocar as coisas do jeito que deveriam ser. Paz, no Antigo Testamento, está relacionado com outro conceito, que é o conceito de justiça, de Sedeque. A justiça de Deus, justiça para o seu povo. Nós lemos aqui o Salmo 80, quando o povo clama por Deus e pede para que Deus tenha misericórdia, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre eles. Essa expressão, resplandecer a luz do seu rosto, ela está presente no Antigo Testamento numa bênção que Deus ordena a Moisés que o povo use para abençoar o povo com a paz de Deus, para que a luz de Deus resplandeça. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz, portanto, acontece quando temos um relacionamento restaurado com Deus. Sem que exista um relacionamento restaurado com Deus, não pode haver paz, nem com Deus, nem com os seres humanos. E toda paz que houver é uma paz ilusória, é uma paz temporária. É uma paz que acontece de uma determinada perspectiva, mas que de outra perspectiva não acontece e a tensão continua. Assim é na história humana. Às vezes gozamos de paz, países ganham independência, países até prosperam, mas essa paz não é duradoura, essa paz não é permanente, os problemas permanecem. Vejam as nações mais prósperas. Elas têm paz? Bom, relativa paz. Mais ou menos, estão até melhores que o Brasil. Mas nós sabemos que eles têm profundos problemas sociais, conflitos terríveis, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Não há uma paz duradoura, nem uma paz verdadeira. A única paz possível é quando o relacionamento do ser humano for restaurado com Deus. Era o que Israel não entendia. Mas nós lemos no Antigo Testamento que veio ao mundo aquele que promoveria a paz entre Deus e os homens. E nós vemos, e nós lemos aqui, ontem no musical nós cantamos, nós pregamos nos outros domingos do Advento, o nascimento de Jesus profetizado, que está narrado também no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Ele veio para promover a paz e veio para salvar o povo
dos seus pecados. A partir do momento em que os nossos pecados são perdoados, o problema do pecado é resolvido, a nossa relação que era quebrada com Deus não está mais quebrada. E agora nós estamos unidos a Ele e podemos ter paz, verdadeira paz com Ele. Um dos sentidos, inclusive, da palavra shalom no Antigo Testamento é esse: plenitude, completo, aquilo que está pleno. É estranho, né? Talvez muitos de vocês nunca tenham pensado em paz nesse sentido, mas é isso. No Antigo Testamento, por exemplo, se um animal que eu tenho, um boi, destrói a plantação do meu vizinho, eu só vou ter shalom ou paz se eu reembolsar o meu vizinho e indenizar pelo prejuízo que ele teve. Essa indenização vai trazer shalom ou paz. Por quê? Não é simplesmente porque eles não brigam, mas porque foi feita justiça. As coisas foram restauradas ao nível daquilo que deveria ser e que nunca deveria deixar de ter sido. Além disso, o shalom representa não apenas que pessoas que brigavam agora não brigam mais, mas significa que pessoas que antes eram inimigos agora trabalham juntas pelo bem comum. O shalom representa, portanto, uma sociedade, uma comunidade, um povo no qual a justiça é feita. É por isso que os profetas batem tanto na tecla justiça, e eles batem tanto na tecla da opressão, das pessoas malignas, das pessoas perversas. A idolatria geralmente estava vinculada com a opressão do povo, com a opressão dos mais pobres, com a opressão daqueles que sofriam. Algumas pessoas praticavam o mal. Isso tudo, em última instância, fruto, tem a sua origem na idolatria, no falso culto a Deus e no pecado. Portanto, o problema que Israel enfrentava só seria resolvido na medida em que alguém fosse a própria paz de Deus e restaurasse as coisas ao nível daquilo que deveria ter sido. Alguém que fosse completo e pleno de justiça. Alguém que tivesse vivido plenamente a justiça, a tzedek do Antigo Testamento, que Deus exigia do seu povo e que seu povo nunca conseguiu viver. Alguém que, portanto, nos substituísse nas nossas tentativas falhas e fracassadas de fazermos justiça, de resolvermos as iniquidades que existem em nosso meio. Vejam como é difícil. Nós vivemos numa sociedade que tem muitas injustiças. Nós temos aí o poder político, o poder judiciário que tenta resolver esse problema parcialmente, mas todos nós sabemos que é difícil fazer justiça. Vejam um próprio caso aqui que ganhou as mídias nos últimos tempos, o caso da Boate Kiss. Todo mundo quer justiça, 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 mas muitas vezes parece que justiça era simplesmente um desejo de vingança. Alguém tem que pagar, alguém tem que sofrer, alguém tem que morrer por causa disso. É quase isso. É claro que nós entendemos o lado da vítima, mas também, quando nós simplesmente pegamos algumas pessoas e jogamos toda a culpa nela, a questão é, será que isso é justiça? Por um lado a gente pensa assim, não, ninguém deve pagar além daquilo que é sua culpa, os seus atos, aquilo que desejou praticar. Mas, por outro lado, a gravidade daquilo que aconteceu faz com que nós queiramos ver uma punição rigorosa. E assim, a justiça é feita à sua maneira, mas a impressão que se tem é que a justiça não foi feita. E não só não foi feita, como também não houve restauração nenhuma. As vidas não voltaram. Ninguém ressuscitou com base na condenação de algumas pessoas. Portanto, as nossas tentativas de promover restauração são falhas, são insuficientes, são ineficazes. Somente o próprio Deus pode promover a verdadeira restauração, a verdadeira comunhão com Ele. Somente Deus pode fazer ressuscitar aquele que foi morto de uma maneira injusta. Somente Deus pode julgar os pecados com a devida justiça, sem ser desproporcional, sem aplicar uma pena acima daquilo que as pessoas merecem. E Ele o faz, e Ele o fez na pessoa daquele que veio de Belém, daquele que nasceu lá no anonimato, numa manjedoura, numa noite, e se foi nessa época de dezembro em Israel, numa noite fria de Belém, em que apenas os pastores e algumas pessoas viram, a partir de uma revelação dos anjos. Naquele momento, Deus assume a forma humana,
Falaremos mais sobre isso no próximo domingo. Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem, portanto, lembrando que essa pessoa, portanto, que nasceu, ela viveu. E viveu de uma maneira que aqueles que esperavam esse libertador que traria a paz não esperavam que fosse. Eles esperavam a paz num outro sentido. Mas ele viveu para trazer a paz naquele sentido primário e fundamental: restauração do nosso relacionamento com Deus, perdão dos nossos pecados. E ele faz isso numa vida perfeita. E ele também, ao ser Deus e homem, ao mesmo tempo, ele paga, ele sofre o castigo que nós merecíamos. E Deus faz a justiça plena na sua pessoa. E agora, portanto, aqueles que estavam longe, agora são chamados para perto. É esse o sentido, e é assim que nós entendemos a profecia que nós lemos ontem no nosso musical de Isaías capítulo 9. Essa é uma das profecias mais belas que o livro de Isaías tem. O livro de Isaías tem profecias belíssimas de esperança. Mas a do capítulo 9 ela é belíssima pela maneira como ela começa. Ela nos diz assim: a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Essa região que o profeta Isaías fala aqui, o norte de Israel, foi a região que primeiro foi destruída pelos assírios. Foi reduzida a pó, a nada. O povo que vivia nessa região era uma região fértil, era também uma região de fronteira, era o primeiro que sofria a opressão dos estrangeiros. Era um povo muito sofrido, por isso ele era chamado de Galiléia dos gentios, porque os gentios, os não-judeus, invadiam aquilo com frequência. O povo era oprimido com frequência, as cidades eram destruídas, a produção era roubada, as mulheres eram abusadas. Era terrível o sofrimento do povo naquele lugar. Por isso era uma terra sombria. Verso 2, o povo que andava em trevas. Esse lugar de sofrimento foi o lugar que viu o ministério do Filho de Deus, aquele que nasceu lá em Belém. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte e que eram oprimidos, resplandeceu-lhes a luz. Por isso, no Natal, nós temos luzes. A luz resplandece em meio às trevas, em meio ao sofrimento, a luz de Deus se manifesta. E Isaías continua: tu tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem despojos. Deus dá alegria para aquele povo que estava em trevas. Até alguma das traduções diz assim: as pessoas se dão presentes. Daí até a origem, talvez uma certa origem da questão de presentes no Natal. A alegria é tão grande que as pessoas se dão presentes. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E aí então os versos tão famosos e conhecidos que todos os natais ou adventos são lidos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E essa profecia, portanto, da vinda de um príncipe da paz, que aumentará o seu governo e que reinará sobre o trono de Davi para sempre, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, ela se cumpre, portanto, naquele que nasce em Belém, há 2000 anos atrás. Ele começa o seu reinado. A própria crucificação, de certa maneira, é a sua coroação. Ele ascende aos céus, depois da sua ressurreição, está ao lado de Deus intercedendo por nós, e de lá ele governa. Ele é rei. Ele governa de uma maneira anônima para muitos que não o conhecem hoje, mas um dia ele se manifestará de uma maneira plena, e todo aquele que duvida do seu poder e do seu reino verá com seus próprios olhos. Mas enquanto esse dia não chega,
Nós que o conhecemos e o servimos, somos chamados a viver e a manifestar essa paz uns aos outros e ao mundo. Como nos diz em Colossenses: a vós outros que erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É por meio da pregação do evangelho que este reino de paz sem fim se expande na nossa presente era. É por meio do evangelho que aquela profecia de Miqueias, que neste monte para ele afluirão todas as nações e de lá sairá a lei, é por meio da pregação do evangelho que essa profecia se cumpre hoje em nossos dias. É por meio da pregação do evangelho que a paz de Deus é oferecida aos homens. E é por meio da pregação do evangelho que podemos dizer, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, Ele é a nossa paz. Portanto, em Jesus Cristo temos paz com Deus. E em Jesus Cristo, portanto, somos chamados a ter um relacionamento restaurado com Deus e um relacionamento restaurado com o nosso próximo. Somos chamados a refletir essa paz no mundo, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos ambientes, nos nossos relacionamentos sociais, a paz de Deus. E eu encerro, portanto, exortando os irmãos e questionando os irmãos. A paz de Deus, paz essa que excede todo entendimento, a paz que vem dele, e que não é simplesmente fugir do mundo e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, mas sim ganhar força para encarar os desafios desse mundo e transmitir, portanto, a restauração e a justiça de Deus àqueles que não conhecem. Essa paz está em nossos corações? Essa paz domina os nossos corações, nossas atitudes? Será que, de fato, temos acesso a Deus e um relacionamento com Deus? Será que, de fato, refletimos essa paz com o nosso próximo? Que nessa manhã, no encerramento da nossa série do Advento, o Espírito Santo possa falar em nossos corações, nos encher de paz e nos permitir que vivamos não apenas esse período de Natal, não apenas esse período que nos lembramos da noite de paz, mas em toda a nossa vida possamos ser essa paz para aqueles que estão ao nosso redor, possamos anunciar essa paz que Deus nos oferece graciosamente hoje, restaurando-nos, salvando dos nossos pecados e nos dando um relacionamento pleno com Ele e a vida eterna. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nessa manhã, quarto domingo do Advento, um domingo em que nos preparamos nossos corações para celebrarmos o nascimento do Teu Filho Jesus, e que também preparamos nossos corações para nos lembrarmos, Senhor, do Teu reino vindouro, da Tua vinda, Senhor, de uma maneira definitiva, para instaurar definitivamente o Teu reino de paz e justiça neste mundo. Nesta manhã, nós chegamos a Ti, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes não vivemos, Senhor, nesta paz que Tu nos dá abundantemente por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Que muitas vezes nossos relacionamentos não refletem a paz que temos contigo e que temos um com os outros. Nosso chamado de proclamar a paz, de viver em paz, de agirmos como pacificadores, como Jesus nos diz no Sermão da Montanha, muitas vezes falhamos nisso. Mas nós oramos nessa manhã, Senhor, para que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida, nos fortaleça e nos capacite, para que tudo o que fizermos, a maneira como falamos, a maneira como agimos, a maneira como vivemos, possa refletir essa paz que está no nome de Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo, que é a nossa paz. Senhor, que de fato, Senhor, por meio do nosso testemunho, muitos possam vir a Te conhecer. Por meio, Senhor, da paz que proclamamos também,
muitos possam vir a aceitar Jesus Cristo e fazer as pazes contigo. Usa-nos, Senhor, como igreja, usa essa comunidade, Senhor, para que o teu evangelho da paz seja mais e mais proclamado, Senhor. Faz com que em nosso meio também tenhamos paz uns com os outros. Não a paz secular, não a paz fundamentada numa boa vontade ou numa força interior nossa. Isso não é suficiente. Mas a paz fundamentada na paz que temos em teu Filho Jesus Cristo. A paz fundamentada, portanto, no teu poder. A paz que vem de te conhecer e te servir. Que assim possamos ser entre nós, nos nossos relacionamentos e com aqueles que não te conhecem. Assim oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.